Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria e hoje nós vamos ver as outras funções circulares que são relacionadas com o Maple Calculator, né? Utilizando o Maple Calculator como ferramenta. Beleza, bom, nós estamos aqui já com a nossa primeira função, a secante de x, né? A secante de x. E o que a gente vai fazer? A gente vai falar o seguinte: vamos pedir para o Maple Calculator, primeiramente, mostrar o nosso gráfico, que está aqui como diagrama, beleza? Então, olha só o gráfico, né, da nossa função secante de x. Né? Então, o que eu vou pedir para ele agora é o seguinte: me dá os pontos críticos dessa função. Tá? E quem são esses pontos críticos? São esses pontinhos que estão aqui com um losango, tá? E que ele está mostrando para a gente aqui, né? Então, ponto crítico é aí no 1, ali quando y igual a 1, né? Y de quem? Y de 0 igual a 1, tá? E aí, ali no menos 3, né? Y de menos 3, né? Quem é y de menos 3? Aqui é o menos 1, beleza? Próximo ali de menos 3, né? Menos 3 é assim, estou arredondando, mas não deve ser exatamente o menos 3. É um pouquinho depois do menos 3, né? Já que está para o lado negativo. Beleza. E aqui a mesma coisa aqui para frente, né? O y um pouquinho depois do menos 3. Deve ser do π, né? Deve ser algo próximo do π, né? Então deve ser 3,14, enfim, posso botar aqui o π, né? Π, porque ali ele está colocando direto os números. Se fossem π, menos π, mais π, né? Estaria ali, beleza? Bom, ok, esse aqui é os pontos de extremo, né? Os pontos de inflexão. Aqui o Maple Calculator não possui a versão em português, tá? A versão que ele possui é em espanhol, né? O mais próximo aí da nossa língua natal. Beleza? Bom, ok. Isso aqui tudo para secante. E o que a gente vai ver agora? O que o Maple Calculadora vai nos dar? Né? Vamos fechar aqui. Essa função aqui, simplificar, ele vai falar para a gente quem é essa função secante. Né? A função secante, de forma mais simplificada, é 1 sobre o cosseno de x, né? Isso é secante de x. Por que isso é importante? Muitas das vezes a gente esquece, né? Secante, às vezes a gente fala assim, quem é secante? Então vem aqui no Maple Calculator e ele nos dá várias informações importantes. Ali tem a derivada, né? Que aqui ele está falando como diferenciar, né, que é a derivada com respeito a x, né, tá aqui a derivada. Talvez se você está em um nível um pouquinho à frente, isso aqui é interessante para você, né? A mesma coisa a integral, tá? Mas agora se você está num nível mais básico, né, isso aqui é mais importante ainda. Algumas identidades trigonométricas. Ele nos dá a recíproca, né, que é o 1 sobre o cosseno de x, tá? Bom, então uma coisa que ele fala para a gente aqui, que a função secante de x é uma função par, beleza? É uma função par. Então, o que isso significa? Que baseado no eixo de simetria, né, o que eu tenho desse lado aqui, eu tenho desse lado aqui também, tá? Aqui no ponto zero, beleza? Né, ela se repete. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de função par, né? A função é módulo de x. Módulo de x. Módulo de x. A função vem aqui, bate aqui e vai para cá. Tá? Então, é uma função par, porque o que eu tenho desse lado aqui, eu tenho como virar, né? É questão de dobra, normalmente é falado como dobra, né? Se eu dobro a função, ela cola, né? Esse lado aqui é o mesmo que esse aqui. O que seria uma função ímpar? A função x. Função x. Porque eu dependo de duas dobras, né? Eu preciso dobrar a função para cá primeiro, para depois dobrar a função com base no eixo y, né? Então, primeiro eu faço uma dobra em x, depois eu faço uma dobra em y, tá? É uma função par, eu só preciso fazer a dobra baseado no eixo y, tá? Então, isso é bastante importante até mesmo para quem está num nível mais avançado. Quando a gente vai fazer a integral, isso facilita muito saber que a função é par e a função é ímpar. Uma identidade trigonométrica de Euler, tá? Identidade trigonométrica, ele fala que a secante é a mesma coisa que 2 sobre exponencial do imaginário de x mais exponencial de menos o imaginário
de x, beleza? Então aqui a identidade de Euler, né? Tudo isso o Maple Calculator está dando para a gente, tá? E ele dá uma expressão equivalente, né? 1 sobre cosseno de x sobre 2 elevado ao quadrado menos seno de x sobre 2 elevado ao quadrado. O quadrado está aqui, tá? É a mesma coisa. Beleza? Então, está aí uma identidade, tá? Da função secante. E agora vamos pegar aqui secante de x. Ele vai dar ainda para a gente uma tabela de valores. Tá aí, tabela de valores. E aí ele determina tabela de alguns valores críticos, né? São sempre valores que assim, você precisa conhecer para entender a função, que é a secante de zero. Secante de zero é igual a 1, né? Porque o cosseno de zero dá 1. A secante, já escrevi seno, a secante de π sobre 2 dá igual a um valor indefinido. Isso é muito importante, por quê? Porque π sobre 2 aqui dá zero, então é indefinido. Está indo, se você for estudar limite, está indo para infinito, mas é indefinido. No ponto, π sobre 2 é indefinido. O ponto π é menos 1, né? E no ponto 3π sobre 2 é indefinido, no ponto 2π é indefinido. Então está aqui todo um estudo de uma função, né, através do Maple Calculadora. Então, mais que uma ferramenta, né, mais que uma simples calculadora como as outras, ela tem a capacidade de te ensinar sobre a função. Beleza? Agora a gente vai aqui para a função cossecante. Então vamos lá, cossecante. Cossecante, né, que é esse CSC, né, para eles, CSC de x. Vamos botar aqui, né, o x e vamos dar a entrada. Cossecante de x, olha lá, está aqui o gráfico. O que a gente repara? Que ele é um pouquinho deslocado, né? Ele está aqui. Enquanto a função secante passava aqui, a função cossecante passa aqui. Beleza? Bom, mas enfim, está aqui o gráfico, né? Se você quiser, você pode dar uma olhadinha também no seu Maple Calculadora. Pontos críticos, né? Pontos críticos aí. Olha lá. Ponto crítico um pouquinho depois do 1,5. Outro ponto crítico ali um pouquinho depois do menos 1,5. Que deve ser aí o π sobre 2, né? Π sobre 2. São alguns pontos aí de estudo. Beleza? Ponto crítico é ponto de estudo, tá? Se você estuda cálculo, ponto de máximo e mínimo. Tá? Vamos simplificar. 1 sobre o seno de x, né? Como a gente já sabe, das nossas outras aulas. 1 sobre seno de x, né? Essa é a função cossecante. Aí tem as integrações, as diferenciações. Tá aí, se você estuda cálculo, isso é importante para você. Né? Identidade trigonométrica. Vamos lá. A recíproca, 1 sobre seno de x. É uma função ímpar. Olha só que importante, é uma função ímpar e o Maple Calculator já está te dando isso. Então você precisa de duas dobras, né, para equivaler as funções, tá? E ao ângulo aí uma expressão equivalente, né? Então expressão equivalente é 1 sobre 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Beleza? Então, tá aí uma expressão equivalente, tudo isso dado pelo Maple Calculadora. E por fim, mas não menos importante, uma identidade de Euler, 2i, né? I, x, menos, né? Menos e, menos i, x. Cara, por que isso é importante? Quando você está aí num nível mais avançado, isso é bastante importante, tá? A gente saber desse tipo de coisa aqui resolve muitos problemas na nossa vida, tá bom? E por fim, mas não menos importante, é a função cotangente, né? Cotan de x. Né? Então, vamos pegar aqui, cotangente de x. Tá aí o desenho do gráfico, tá? Fechar isso aqui. Ele dá o desenho do gráfico. Né? Então, se você for lembrar, né, cotangente é igual a 1 sobre a tangente, ou tan, que é igual, né, ao cosseno de x sobre o seno de x. Beleza? O gráfico da tangente, se a gente for lembrar,
Eu posso pedir para o próprio Maple Calculadora desenhar aqui, né? Então vamos pedir aqui, que o desenho dele vai ficar muito melhor que o meu. Tangente de x, olha lá. Essa é a função tangente, né? Então deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui é a função tangente, né? Então tá aí o desenho dela. Agora a função cotangente, a gente vai ver que é o contrário dela. Olha só, o contrário dela, viu? Então tem aí, né, essa relação de inversibilidade e inversão, tá certo? Né, os desenhos são aí diferentes. Ela não tem pontos críticos, né, essenciais, né, só os pontos aí de onde y de x igual a zero, tá? Mas isso aí, enfim, é natural, acontece infinitas vezes, né? Isso acontece todas as vezes que o cosseno é igual a zero, né? O cosseno é igual a zero. Então, aonde? Π sobre 2, π sobre 2, né? Mais 2 κπ, ou só κπ, né? Todas as vezes passa um π, vai ser zero de novo, tá? Então, vai acontecer aí no 0,5 π mais π, né? Pego mais π. Então, isso aí vai dar 3 π sobre 2. Né? Então, vai acontecer sempre no κπ. Beleza? Diferenciação, integração. Tá aí, diferenciação, integração. Nossa, quanta identidade trigonométrica para uma mesma coisa, né? A recíproca, 1 sobre a tangente. Cotangente, olha só que coisa importante, é uma função ímpar. É uma função ímpar, tá? Aí, uma expressão equivalente, cosseno sobre seno, beleza? Identidade trigonométrica médio, né? Um ângulo, é uma expressão equivalente é cossecante, então aqui, cossecante, ali era cosseno, cossecante de 2x mais cotangente de 2x, tá? Então é uma expressão equivalente para cotangente. Outra expressão equivalente, né? Cotan, né? Então cotangente de x sobre 2 menos tangente de x sobre 2, todo mundo aqui sobre 2, né? Olha só. E, por fim, a identidade de Euler, tá? Para função cotangente. I vezes exponencial de ix mais exponencial de menos ix dividido por exponencial de ix menos exponencial de menos ix. E, por fim, a tabelinha de valores, né? Que ele dá aqui uma tabelinha de valores. Bom, pessoal, esses aqui foram os nossos estudos, né, sobre as funções, tá? Onde a gente viu gráficos, e aí vale agora as manipulações de vocês aí, né, para aquilo que for necessário. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos.